Glória a Deus, boa noite. Vamos lá. Glória a Deus, boa noite. Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo 21. Nós vamos para o momento da palavra agora. Eu creio que Deus irá ministrar os nossos corações, então fique atento aí em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel, e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor, nosso Deus, faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei, e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus, e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que eu fiz foi uma loucura. Então o Senhor, Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma dessas 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias no quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Deus me castigue, porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou uma peste que caísse sobre o povo de Israel, e morreram 70.000 israelitas. Somente até aí. Curva sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, Pai querido e Pai maravilhoso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque Tu és bom, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos porque de fato o Senhor está aqui neste lugar, Senhor, pois a Senhor, que a Tua presença é real, Senhor, então fica à vontade no nosso meio, Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações, Senhor, que de fato, Senhor, nós possamos, Pai amado, receber da Tua porção, receber da Tua palavra, Senhor. Então em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor, Pai amado, que todo espírito de incredulidade, que todo sono, que toda distração, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós anulamos tudo isso, Senhor, e nós declaramos que Tu és o único bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Então fala conosco, Senhor, que a Tua palavra encontre corações, ó Pai, tementes, corações dispostos a escutar a Tua voz, Senhor, e que ela gere vida, que ela gere renovo, Senhor, que ela gere, Pai amado, um confronto dentro de nós, Senhor, Pai amado, pois a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e ela penetra até o mais profundo do nosso íntimo e do nosso coração, Senhor, e que de fato nessa noite ela ministre e vá até o mais profundo, Senhor, dos nossos corações, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, ministrados pela Tua palavra. Então fica à vontade, Senhor, nós te desejamos e te pedimos, ó Pai, ministra aos nossos corações, Senhor. É isso que oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho, em nome de Jesus.
Dá um glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Sabe, como nós acabamos de ler, nós lemos uma história que fala de um homem chamado Davi. Um homem cuja qual todos nós conhecemos. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que é lembrado até hoje como um homem temente ao Senhor. Um homem que na bandeira de Israel tem uma estrela que simboliza Davi. Um homem que, de fato, eu falo por mim mesmo, eu olho para a sua história e eu sou apaixonado. Porque, de fato, foi um homem que fez nos seus dias grandes coisas. Um batalhador, um guerreiro nato. Alguém que embainhava a sua espada e guerreava pelo nosso Senhor. E nós vamos ver, então, essa história que vai nos contar o seguinte. Davi, esse homem, temente a Deus, ele vai fazer o seguinte. Ele, como o texto vai dizer em si só, ele vai abrir uma brecha para Satanás. E Satanás vai trazer desordem ao seu povo. Uma brecha que Davi abriu. Satanás começa a mover o coração de Davi e faz com que ele conte o povo. Uma direção e um posicionamento tomado por si só. E ele então vai contar o povo. 1 Crônicas capítulo 21 vai nos dizer isso. Que ele vai contar o povo, vai contar o seu exército. Davi queria saber qual era o seu poder bélico. Porque se viesse uma guerra, se tivesse uma batalha, ele queria saber o poder das suas tropas. Ele queria conhecer quantos homens estavam disponíveis para guerrear por ele. Essa foi a intenção de Davi. Contar o povo e saber quantos homens tinham ao seu favor para as eventuais guerras. E nós vamos ver que ele dá essa ordem para Joabe sair por toda Israel e contar o seu povo. Joabe vai dizer o seguinte: Senhor, meu rei, que o Senhor aumente 100 vezes mais o nosso povo. Joabe não concordava com isso, porque Joabe sabia que de fato quem dava vitória ao povo de Israel, ao povo de Deus, era o Senhor. Independente se fosse 1000, 2000, se fosse 300, quem dava vitória era o nosso Deus. Assim como ele já fez em diversas histórias. Joabe entendeu isso e compreendeu que aquela decisão tomada por Davi era incoerente. Porém a palavra vai nos dizer que Davi, ele faz com que Joabe siga a sua orientação. Ele vai contar o povo. E nós vamos ver que de fato havia um exército enorme à disposição de Davi. Havia muitos homens para lutarem a guerra que viesse, a batalha que viesse. E nós vamos ver que então, Deus olhando para tudo isso, Deus não se agrada da atitude do posicionamento de Davi. Então ele vai lançar um castigo sobre Israel, por uma decisão equivocada, por um posicionamento errado de Davi. Ele e a nação vão sofrer consequências. Porque, abre aspas, nós sabemos que quando nós tomamos uma decisão, nós nos posicionamos de uma forma que desagrada a Deus, uma atitude nossa gera consequências. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao se posicionar equivocadamente, a tomar uma posição que não agradava a Deus, as consequências viriam sobre ele, sobre seu povo. E nós vamos ver que de fato o Senhor, ele move o coração do profeta de Gade, que era um homem que estava ali do lado de Davi. Isso nos ensina algo muito importante, que como é necessário nós termos pessoas ao nosso lado que irão nos falar a verdade, que irão abrir os nossos olhos. Deus fala para Gade: vai até Davi, fala com Davi e pergunta qual a consequência que ele quer que venha sobre ele e sobre seu povo. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que irão nos falar a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela nos machuque, mas que agrade ao coração de Deus. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que irão nos posicionar, irão nos orientar para os caminhos que agradam ao Senhor. E nós vamos ver a história aí, no decorrer dela, nós vamos ver que então Davi escolhe a seguinte consequência: que sobre o povo de Israel e sobre ele, durante 3 dias, o Senhor viesse com uma peste, o Senhor viesse contra eles, porque Davi vai dizer que o Senhor é misericordioso, e de fato o nosso Deus é misericordioso, porque eu falo de mim mesmo, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, não sei se eu estaria aqui. O
O Senhor é muito misericordioso para conosco. E nós vamos ver então que ao escolher, Deus de fato executa. Durante 3 dias, Deus manda uma peste sobre o povo de Israel. E a Bíblia nos conta que morreram 70.000 homens. 70.000 homens foram mortos devido a uma atitude, a um posicionamento equivocado de Davi. E se nós formos trilhar e continuar o capítulo 21, nós vamos ver que não acabava somente aí. Nós vamos ver nos próximos versos que Deus havia mandado também um anjo a ir até Jerusalém para continuar. Porém, os olhos de Davi são abertos e ele vê um anjo indo em direção a Israel. E ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a falar: Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti. Me perdoa porque eu pequei contra ti. Nós vamos ver isso nos próximos versos. E o Senhor então para o anjo, manda o anjo voltar. E essa cena ocorre e acontece em um campo de um homem chamado Araúna. Então, ao se arrepender, a pedir perdão, o Senhor pede para Davi oferecer um holocausto. Nós vamos ver então que Davi vai até Araúna. Davi fala com Araúna. A Araúna entende a situação, entende todo o contexto. E ele então decide dar a terra, ele decide dar os bois, ele decide dar tudo para que o holocausto ocorresse e a peste que estava sobre Israel cessasse. Porém, Davi vai dizer o seguinte: eu não darei ao Senhor nada que não me custe. Eu não darei ao Senhor o que não me custe. E ele compra as terras, ele compra os bois, ele compra tudo o que precisava para fazer o holocausto. E ele sacrifica ao Senhor, e a peste cessa, a peste acaba. E o porquê eu fiz questão de contar toda essa história, todo esse contexto, para nós entendermos e mergulharmos um pouco mais sobre o que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Nós vamos ver que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele age equivocadamente. Ele perde o temor. Ele perde a sua essência. Porque todos nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos que na sua primeira batalha, na sua primeira luta, quando ele vai contra Golias, o que Davi ele vai dizer? O que Davi ele vai exclamar? Tu vem contra mim com lança e com espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, pois Ele me dará a vitória. Essa foi a primeira luta que Davi teve, falando humanamente com uma pessoa, contra um gigante chamado Golias. E a essência de Davi era confiar no Senhor. Davi sabia que o Deus que ele servia é que daria vitória a ele. Mas nesse momento ele abre uma brecha. Ele confia talvez na força das suas mãos. Ele confia na força do seu exército. Ele perde o temor, ele perde a reverência. Ele quer agir conforme a sua própria vontade, conforme ele achava que era correto. E ele conta ao povo. Ele queria saber como o povo era forte, quantos homens eles tinham. Ele se esqueceu que era Deus que dava a vitória. Ele poderia ter esses 100.000 homens, mas se Deus quisesse que eles perdessem, eles iriam perder. E Davi então ele perde a sua essência. Porém, o Senhor dá um chacoalhão de Davi. Ele manda Gade, um profeta. E nós vamos ver que Davi de fato ele se arrepende. Isso que eu mais amo na história de Davi. Porque assim como eu e você, ele é um homem que errava. Ele é um homem que pisava na bola sim. Mas quando ele entendia que ele estava no erro, que ele havia pecado, que ele havia errado, rapidamente ele se arrependia. Rapidamente ele pedia perdão para o Senhor. Porque ele entendia que ele precisava de Deus. Ele entendia que as suas ações, as suas atitudes que ele havia cometido eram erradas e desagradavam o coração do Senhor. Eu e você precisamos ser como Davi. Nós precisamos entender que quando nós erramos, nós precisamos do perdão de Deus.
Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores e nós precisamos de Deus. Davi, então, ele perde a sua essência. Ele perde o temor que ele tinha a Deus. E Deus vai fazer com que ele volte, com que ele entenda que a sua atitude foi errada. E eu vou procurar ser o mais rápido possível, mas eu confesso para vocês que no domingo, enquanto nós estávamos orando lá atrás, para você que não sabe, todo final de domingo nós nos reunimos para orar lá no fundo, na salinha. Nós estávamos orando e o Senhor, ele bradou no meu coração: temor. Eu continuei orando e ele bradou de novo ao meu coração: temor. E eu confesso para vocês que eu não entendi. Temor. Eu sabia que Deus tinha falado comigo, mas eu não havia entendido o que Ele queria, o porquê Ele estava me falando sobre temor. E passou a segunda, passou a terça, a gente começa a estudar, a gente começa a orar. O que o Senhor quer que seja falado, Senhor? O que o Senhor quer que seja ministrado? E eu corria para um lado, eu corria para o outro. E hoje, de fato, o Senhor, Ele me confirmou: temor. Temor. É isso que nós precisamos ouvir. É isso que o Senhor quer falar aos nossos corações: temor. Porque nós vivemos numa geração que se perdeu o temor. Nós queremos fazer as coisas e fazemos de qualquer jeito. Nós queremos cantar, nós queremos louvar, nós queremos ministrar, nós queremos fazer diversas coisas, mas não fazemos com temor. Nós fazemos de qualquer jeito. Nós achamos que para Deus tudo pode ser de qualquer jeito. Não. O nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus de ordem e de decência. Tudo o que nós vamos fazer para o Senhor precisa ser o melhor. E muitas vezes nós estamos fazendo uma obra, nós estamos fazendo as coisas relaxadamente. E o Senhor espera que eu e você possamos retornar a temer a Deus, temer ao Senhor. E talvez você deve estar olhando para minha cara: tá, mas me explica o que é temor. Temor é diferente de ter medo. Que fique claro isso para você. Temor não é ter medo. Temor é você ter reverência. É você respeitar. É você amar uma pessoa tanto ao ponto de não fazer o que entristece o seu coração. Temor é termos reverência e não medo. Sabe, para ficar mais claro, para nós entendermos, pense aí com você mesmo. Você está dirigindo um veículo, você está dirigindo um automóvel. Aqueles que são menores de idade se imaginem, tá? Mas não dirijam. Só quando tirarem a sua carta. Você está dirigindo um automóvel, um carro, uma moto, seja o que for. E de repente chega alguém mal intencionado e aponta uma arma para você. Você vai parar. Por quê? Porque você teve medo. Aquela pessoa te aponta uma arma e ela vai te assaltar. E você automaticamente para porque você teve medo. Agora pense e reflita comigo da seguinte forma: você está dirigindo o seu veículo e de repente na sua frente tem um guarda de trânsito. E ele vai fazer o seguinte: vai assobiar, pare. Você vai parar. Por quê? Porque você teve medo? Não. Porque ele é uma autoridade e você vai respeitá-lo. Você vai parar porque ele é uma autoridade no trânsito e você vai parar o seu veículo. Não porque você teve medo, porque ele é uma autoridade. E nós precisamos entender que a reverência que nós temos que ter com o nosso Senhor é essa. Não é por medo, é porque ele é uma autoridade nas nossas vidas. E nós precisamos reverenciar ao nosso Deus. Nós precisamos temer ao nosso Deus. Porque é isso que ele espera de mim e de você: temor. É isso que ele quer, que nós venhamos a ser tementes a ele. Como eu disse, diferente de medo. Que você possamos reverenciar ao nosso Deus. Que você possamos temer a ele. Porque é isso de fato que ele espera de mim e de você. E falando sobre temor, nós vamos ver que nós vivemos em uma geração que tem perdido isso. Que abandonou o temor.
mais vale fazer as nossas vontades, mais vale fazer aquilo que nos agrada do que o que agrada ao Senhor. E a falta de temor, muitas vezes, nos faz flertar com o pecado. A falta de temor faz com que nós venhamos a flertar com o pecado. Por quê? Porque o pecado satisfaz a nossa carne. O pecado nos agrada a nossa carne. O pecado, desculpe a expressão, mas a gente não pode ser hipócrita. É bom, mas o pecado vai te levar a caminhos de morte. A palavra do Senhor declara isso, que há caminhos que aos nossos olhos são bons, mas que o fim são caminhos de morte, que nos levam à morte. E a falta de temor nos faz flertar com o pecado. A gente acha que a gente é forte, que a gente pode estar na nossa rodinha de amigos falando de conversas torpes. A gente pode estar em grupos de WhatsApp vendo fotos indevidas. Que a gente pode estar na madrugada trocando ideia com A, B e C e pensando, dá uns pega. Porque a verdade é essa: quando nos falta o temor, a gente flerta com o pecado. Os mano acham que para ser homem precisa pegar 2, 3, 4, 5. E as minas, infelizmente, hoje elas estão pensando da mesma forma. Elas não querem sair por baixo. Querem ficar com 1, 2, 3 e acham que isso é bonito. Talvez no mundo aí fora é bonito, mas não é. Porque a gente começa com ficar e só Deus sabe onde nós iremos parar. A falta de temor tem feito nós flertarmos com o pecado. Tem feito muitas vezes nós escutarmos conversa e queremos usufruir de coisas que desagradam ao Senhor, de drogas, de bebidas, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Se a gente não ter o temor dentro dos nossos corações, a gente começa a olhar para aquilo e aquilo chama a nossa atenção, faz os nossos olhos brilhar. Foi assim com um homem chamado Sansão. Sansão, ele era um homem concebido, ele era um homem apresentado para Deus desde o seu nascimento. Deus tinha um grande projeto na vida de Sansão. Sansão era um libertador. Foi alguém que nasceu para libertar o povo de Israel dos povos inimigos. Mas nós vamos ver a história de Sansão. Sansão sabia o que ele devia fazer. Sansão sabia que ele não devia beber vinho, que ele não deveria casar com mulheres de outros povos. Mas a gente vai estudar e ver a vida de Sansão. A gente vê que Sansão ele começa a flertar com o pecado. Sansão ele começa a fazer coisas que ele sabia que não poderia fazer. Nós vamos ver na história de Sansão que ele tem relações com uma mulher de outros povos. Seus pais já haviam orientado que ele deveria casar com alguém do seu povo. Mas Sansão, cabecinha, não escutava os seus pais, não tinha temor, não tinha reverência aos seus pais. Ele fazia o que lhe agradava, o que para ele era correto. E nós vamos ver que esse homem, que Deus tinha um grande projeto na sua vida, o fim dele é trágico. Ele cede os segredos que Deus tinha com ele para uma mulher que não confiava e não queria saber de fato dele. Ele se apaixonou e falou aquilo que o Senhor tinha somente no secreto com ele, que ele não deveria cortar os seus cabelos. E muitas vezes nós temos entregado o nosso coração, nós temos entregado coisas que o Senhor tem nos dado para pessoas que não estão nem aí, para as pessoas que não se importam, segredos que o Senhor tem conosco. Nós temos entregado a nossa pureza, nós temos entregado a nossa santidade.
para coisas que, infelizmente, desagradam a Deus. A gente tem negociado princípios. Foi isso que Sansão fez. Ele sabia o que devia fazer e o que não devia, mas ele decidiu se lambuzar com os manjares. Ele decidiu se lambuzar com aquilo que agradava a sua carne. E que em nome de Jesus nós não venhamos a ser igual Sansão. Que nós possamos ser igual um homem chamado José. Que diz a história de José que em um determinado momento uma mulher, a esposa de Potifar, vai até ele. E sabe o que José faz? Ele foge. Ele corre. Ele deixou a mulher para lá e foi embora. Sabe? Não tente flertar com o pecado. Se você tem visto que o caminho que você tem trilhado, que o caminho que você tem andado vai te levar a pecar, vai te levar a errar, não perde tempo, sai dele. Não espera. Porque às vezes a gente acha que é forte, que a gente vai conseguir. Mas quando menos a gente espera, a falta de temor nos faz pecar. A falta de temor nos faz errar. Então não flerte com o pecado. Fuja dele. Em Provérbios, capítulo 16, verso 6, vai dizer o seguinte: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Nós conseguimos evitar o mal quando nós tememos ao Senhor. Porque, como eu disse, o temor é reverenciar. O temor não é ter medo. Nós reverenciamos ao nosso Deus, nós amamos Ele. E nós pensamos duas vezes antes de errar, antes de pecar e entristecer o coração do nosso Deus. O temor faz com que nós venhamos a nos desviar do mal. E que o temor de fato possa estar sobre a minha e a tua vida. Que esse temor possa ser restaurado. E nós venhamos a nos desviar do mal. Quando nós perdemos o temor, nós perdemos as direções de Deus. Nós perdemos as direções de Deus. Nós vamos ver, a atitude de Davi não agradou a Deus. Por que não agradou a Deus? Porque não era uma direção de Deus. Era uma direção e um posicionamento que Davi queria tomar. A falta de temor nos faz perder a direção. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer o que nos agrada. A gente quer fazer o que faz a nossa carne ficar feliz. E nós perdemos a direção. Sabe? Existe um homem chamado Martin Luther King, um grande escritor. E em um dos seus livros, ele no prefácio, ele vai escrever e vai colocar uma carta que ele havia escrito para o seu pai. Ao entrar na faculdade, ele vai escrever uma carta para o seu pai e ele vai dizer o seguinte: pai, eu tenho obedecido o que o Senhor tem me orientado. Eu estou aqui na faculdade e eu fiz amizades com a turma da cozinha, com o pessoal da cozinha. Naquela época de Martin Luther King, havia um grande racismo. E Martin Luther King era um negro. E ele seguiu o conselho do seu pai em fazer amizades com o pessoal da cozinha. Porque se ele fizesse amizade com o pessoal da cozinha, ele teria comida. As tias da cozinha iam dar comida para ele. Não sei se você já fez isso, mas é legal ter amizade com as tias da cozinha, né? Elas capricham no nosso prato. Quando a gente vai para a merenda, elas parecem que colocam uma porção maior. E Martin Luther King seguiu o conselho do seu pai. Ele fez amizade com as tias da cozinha. E nessa carta ele começa a falar, e ele está na faculdade, e ele vai dizer o seguinte: pai, fique tranquilo, porque aqui na faculdade eu não vou fazer aquilo que eu não faria diante dos seus olhos. Fique tranquilo, porque aqui na faculdade
eu não irei fazer aquilo que eu não faria diante dos seus olhos. Em outras palavras, Martin Luther King está dizendo: Pai, fique tranquilo, eu não vou me corromper. Os ensinamentos que o Senhor me deu, os ensinamentos que o Senhor me passou, eu irei segui-los. Eu não vou fazer nada que eu não faria diante de você. Pode ficar tranquilo, eu não vou me corromper na faculdade. Pode ficar tranquilo, eu não vou perder os princípios, os valores que o Senhor me deu. E temer ao Senhor é andar conforme a sua direção, conforme os seus apontamentos. E sabe o que é interessante? Enquanto eu estudava e pensava sobre esse tópico, o Senhor me fez pensar e refletir sobre algo que aconteceu há muitos anos atrás comigo. Na minha adolescência, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Em um determinado momento, alguns amigos, que não eram amigos, me ofereceram um cigarro. Eu me recordo que eu fui influenciado, porque eu não temia, eu estava longe dos caminhos do Senhor. Eu me recordo que eu coloquei cigarro em minha boca. E uma amiga da minha mãe, depois você pode perguntar para ela, que ela está aqui, não me deixa mentir. Uma amiga da minha mãe me chamou para conversar comigo. E eu não sabia de nada, né? Eu fui até lá. Ela falou: tá, filho, tu acha certo? Teus pais te deram sempre o melhor. Teus pais sempre fizeram tudo por ti. E tu acha certo isso que tu está fazendo? Eu falei: o quê? Eu estou sabendo. Tu estava fumando. Tu colocou o cigarro na tua boca. Que tu colocou o cigarro na tua boca. Tu acha certo isso? Teus pais te dão o melhor. Teus pais sempre fazem tudo por ti. E tu acha certo isso? Tu acha bonito? Enquanto eles estão trabalhando, você está fazendo isso? E aquilo rasgou meu coração. E aquilo me fez pensar, porque era uma verdade. Enquanto os meus pais estavam trabalhando, enquanto os meus pais sempre me deram o melhor, o que eu estava fazendo? Satisfazendo a minha carne? Sendo influenciado por pessoas? Aquilo de fato entrou no meu coração e me rasgou por completo, porque eu não queria desapontar e entristecer o coração dos meus pais. Quando eu escutei isso, minha ficha caiu. O que eu estou fazendo? Que caminhos eu tenho trilhado? Eu posso ser sincero para você? Os meus amigos que me influenciavam, que me deram, infelizmente eles não pararam no cigarro. Experimentaram outras drogas, estão distantes do caminho do Senhor. E eram pessoas que andavam e trilhavam comigo na igreja. Quando nós perdemos o temor, a gente perde a direção de Deus. Não perca o temor. Não perca o temor. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, ele vai dizer o seguinte: de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Guarde os mandamentos do Senhor. Guarde as direções do nosso Deus. Os mandamentos são ensinamentos que de fato nos revelam o que agrada ao Senhor. Tema ao Senhor e obedeça aos mandamentos do nosso Deus. E sem sombra de dúvida, quando nós perdemos o temor, o nosso coração fica endurecido. Quando nós perdemos o temor, o nosso coração se endurece. A gente começa a fazer um monte de coisa que desagrada a Deus, mas a gente não quer reconhecer que nós estamos errados. A gente não quer reconhecer que nós estamos andando caminhos que desagradam a Deus, porque o nosso coração está duro. O
temor faz isso conosco. Endurece o nosso coração. Na verdade, a falta de temor endurece o nosso coração. Jonathan Edwards, que era um grande evangelista do Senhor, te indico para você ler um livro chamado Heróis da Fé. Compre, se você tiver a oportunidade. Eu tenho ele em casa também, se você quiser, eu empresto para você. Que vai nos falar e vai relatar histórias de grandes homens que marcaram a sua geração, que fizeram a diferença. E esse homem chamado Jonathan Edwards foi um grande homem usado por Deus. E na verdade existiu, uma pregação dele que se chamava Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E a história nos conta que esse homem, ao ministrar, ao falar, após acabar o seu sermão, as pessoas que estavam ali no templo, eles se seguravam nas paredes, se seguravam nas colunas, porque eles entenderam e reconheceram o seu pecado. Eles reconheceram que eles precisavam de Deus. Eles reconheceram que eles precisavam de perdão, porque a vida que eles estavam trilhando era uma vida que desagradava ao Senhor. E sem sombra de dúvidas, nós fomos ver, houve uma grande onda de avivamento. Por quê? Porque as pessoas temeram ao Senhor e elas se arrependiam das suas práticas. Elas se arrependiam daquilo que elas estavam fazendo que desagradava ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus bondoso. Mas a palavra também nos declara que Ele é um justo juiz. Como foi falado, como foi cantado aqui, Ele voltará. E voltará como juiz para nos julgar. Pare e pense você mesmo, chegando nesse grande dia, e a sua vida como em um relance passando na sua frente, tudo aquilo que você fez de certo, de errado, e o nosso Deus, o justo juiz, nos julgando. Eu aprendi e escutei algo muito marcante que até hoje eu levo dentro do meu coração. Existia um diácono aqui na igreja, hoje ele mudou de cidade. E eu me lembro que em um determinado momento, há muito tempo atrás, enquanto nós estávamos fazendo a escola de líderes, nós entramos em um debate. A escola, ali os alunos, e nós começamos a entrar em um debate sobre coisas que desagradavam a Deus, sobre tatuagem, sobre diversas outras coisas. E sabiamente, esse homem foi usado por Deus. Ele falou o seguinte para nós que estávamos ali. Ele estava dando a aula, ele falou: sabe, eu prefiro chegar no grande dia e Deus me falar o seguinte: Tiago, tu poderia ter feito isso, por que tu não fez? Do que chegar no grande dia e o Senhor falar: cara, não era para tu ter feito isso, por que tu fez? E isso de fato entrou no meu coração. Eu levo isso comigo até Deus me levar, até a minha morte. Eu prefiro chegar nos céus e o Senhor falar: tu poderia ter feito isso, por que tu não fez? Do que eu chegar nos céus e o Senhor me falar: tu não deveria ter feito isso, porque tu agiu dessa forma. Sabe o que de fato o Senhor traz aos nossos corações nessa noite? É que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar a temer a Deus. E como eu disse, o temor não é ter medo, mas é reverenciar, é amar o nosso Deus acima de todas as coisas, ao ponto de não fazermos aquilo que entristece o coração do nosso Deus. De fato, eu não sei como você tem vivido, que caminhos você tem trilhado, mas o Senhor, Ele está te dando alertas. O Senhor, Ele está falando contigo nessa noite. Acorda. Acorda. Nós não combinamos nada.
Lucas começou a falar de adoração. A Fernanda falou de nós não aproveitarmos os momentos na presença do Senhor. Se nós formos olhar para as nossas vidas, muitas vezes a gente tem feito justamente isso. A gente tem falado, volta Senhor, Maranata, Maranata. Mas a gente não consegue orar, a gente não consegue se relacionar com Deus. A gente não consegue entrar na presença do Senhor e simplesmente reverenciá-lo, se prostrar diante dele. Falta temor, falta amor. Tem nos faltado isso. O que mais você precisa escutar nessa noite para você acordar? Será que o próprio Deus descendo aqui para você tomar um chacoalhão? Você precisa ver com seus olhos? Não, o Senhor ele tem falado. Ele está falando para você, chega. Não há mais tempo para perder. Você jovem, adolescente, adulto, seja qual for a sua faixa etária, você tem uma vida para viver com Deus e para marcar a sua geração. Não há mais tempo para perder. Chega de se lambuzar com o pecado. Chega de se lambuzar com aquilo que a tua carne grita e que agrada a ela. Chega. É tempo de nós nos voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós nos voltarmos para Deus e termos prazer de estar em sua presença. Termos prazer de estar em sua casa. Termos prazer de falar do seu amor. É tempo de acordar. Não há mais tempo para perder. Jovem, nós morremos também. Está achando que só porque você tem 12, 13, 15 anos, a morte não pode bater na tua porta? Ela pode sim. E aí? Você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Não há mais tempo para perder. Não há. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria chamar o grupo de louvor. E em Provérbios capítulo 28, verso 14 vai dizer o seguinte: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. O que endurece seu coração cairá no mal. Por isso, nessa noite, não endureça o seu coração. Se é necessário se arrepender, se é necessário pedir perdão, se é necessário mudar os caminhos que você tem trilhado, mude. Não deixe para amanhã. Mude. Porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que nós possamos ser como Davi. Como eu disse, um homem que errou muito, que pecou, que adulterou, que mandou um homem para a morte, mas que quando entendeu e viu o seu pecado, o seu erro, ele se ajoelhou, ele clamou misericórdia, ele pediu perdão. Que nós possamos, ao enxergar os nossos erros, as nossas falhas, nos arrependermos e pedirmos perdão, nos arrependermos genuinamente e mudarmos o nosso caminho, mudarmos a nossa vida, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Então aí no teu lugar, enquanto o louvor estiver tocando, adore, chore e ore. Não endureça o teu coração. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor
Sabe, nessa noite eu não vou pedir para você vir até aqui à frente. Queria que, se você pudesse, você se ajoelhasse aí no teu lugar. Se ajoelhasse aí no teu lugar, porque nós vamos clamar no Senhor nessa noite. Nós vamos clamar por misericórdia. Nós vamos clamar por misericórdia. Nós vamos clamar por arrependimento sobre as nossas vidas. Nós vamos clamar por temor. Nós vamos clamar para que o Senhor de fato restaure o temor em nossos corações. Então, se você puder, se coloque de joelho aí. E eu quero que você abra a sua boca. Se você precisa pedir perdão por práticas que você tem cometido, por caminhos, por lugares que você tem frequentado, hoje é noite de você pedir perdão. Hoje é noite de você pedir perdão para o Senhor. Hoje é noite de você se consertar, porque não há mais tempo a perder. Não há. Então comece a orar aí no teu lugar. Não espere eu começar a orar. Peça perdão para o Senhor. Se for de fato só isso que sai da sua boca, exclame, grite, mas não saia daqui sem pedir perdão. Não saia daqui sem se arrepender. Não saia, porque não há mais tempo a perder. Não há. Talvez seja repetido falar isso, que o nosso Senhor está na porta, mas nós de fato enxergamos que Ele está às portas. A maldade tem tomado o mundo. Tudo aquilo que o Senhor revela-nos a nós através da Bíblia tem acontecido. E o Senhor tem vindo. O Senhor está voltando. Não espere Ele voltar. Não espere, porque não há mais tempo a perder. Comece nesse momento a orar. Levante a tua voz em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Nós colocamos de modo geral, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós somos falhos. Nós reconhecemos que nós temos pecado. Nós reconhecemos que nós temos errado, Senhor. Nós reconhecemos que os caminhos que nós temos trilhados são caminhos que não agradam a Ti. E por isso nessa noite nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Nós queremos clamar pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós queremos Te pedir, Senhor, que de fato o temor possa ser restaurado em nossas vidas. O temor possa ser restaurado em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, reverenciar a Ti. Que nós possamos, ó Pai, Te amar acima de todas as coisas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, andar e fazer as coisas que agradam o Teu coração, Senhor. Pai amado, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, se nós temos entregado uma adoração de qualquer jeito. Perdoa-nos, ó Pai, se nós não temos reverenciado a Tua presença. Perdoa-nos, ó Pai, se nós não temos dado valor a Ti. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Nós clamamos por isso, Senhor. Nós clamamos por arrependimento. Nós clamamos por perdão, Senhor. Pai amado, que isso de fato possa ser uma verdade. Que nós não venhamos só estar entoando da boca para fora, mas nós queremos nos arrepender. Nós queremos mudar a nossa vida. Nós queremos, assim como Davi, ó Pai, clamar a Ti, se arrepender genuinamente, ó Pai, e fazer as coisas diferentes, Senhor. Pai amado, nós clamamos por isso, Senhor. Vem, Senhor, e nos limpa, Senhor. Vem e nos purifica, Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que nos ama, Senhor, independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que nos ama e que está disposto a nos limpar, que está disposto a nos purificar, Senhor. Então nos purifica nessa noite, ó Pai. Nos limpa, Senhor. Pai amado, limpa as nossas vestes, ó Pai. Que nós possamos levantar as nossas mãos com as mãos limpas, Senhor. Com as mãos limpas, ó Pai. E tudo que nós venhamos a fazer, ó Deus, exalte e glorifique o Teu santo nome, Senhor. Nós clamamos por isso, Senhor. Nós oramos por arrependimento. Nós clamamos por misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, que somente a Tua graça nos basta, que as Suas misericórdias se renovam a cada dia, Senhor. E por isso, Senhor, nós Te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Senhor. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso brado nessa noite, Senhor. Nós queremos, ó Pai, mudar. Nós queremos, ó Pai, transformar-nos, ó Pai, pela Tua palavra.
Pai, pela verdade da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser transformados pelo Teu amor, ó Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor, ajuda-nos. A Tua palavra declara que Tu és o nosso auxiliador, que Tu estás conosco até a volta de Jesus. Então ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos nos momentos de desespero. Ajuda-nos nos momentos de tristeza. Ajuda-nos nos momentos, ó Pai, que nós estamos nos sentindo só, que nós nos sentimos como pessoas que foram abandonadas, que foram esquecidas. Que o Teu Espírito Santo traga amor, que o Teu Espírito Santo traga conforto, que o Teu Espírito Santo dê forças nesses momentos, ó Pai, a cada jovem, a cada adolescente que está aqui, ó Pai, que eles possam entender que o Senhor está com eles, que o Senhor é com eles em todos os momentos, ó Pai, e que esse Espírito Santo de fato tenha liberdade nas nossas vidas, tenha liberdade nos nossos pensamentos, tenha liberdade nas direções que nós vamos tomar, ó Pai. Nós Te entregamos o controle das nossas vidas, ó Pai, e tudo aquilo que temos feito que tem entristecido o Teu coração, nós nos arrependemos nessa noite, ó Pai. Nós nos arrependemos nessa noite, ó Pai, e oramos e Te agradecemos, porque o Senhor nos ama e o Senhor é um Deus bondoso, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus.